Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer alguns exemplos de divisões com números decimais. O primeiro exemplo nós temos então 2 inteiros e 2 décimos dividido por 4. A primeira coisa que nós precisamos fazer é transformar os números decimais em números inteiros. Ou seja, nós temos que nos livrar da vírgula para poder fazer o cálculo. Então, aqui no 2 inteiros e vírgula 2, eu vou multiplicar este número por 10. Porque no 2,2 nós temos uma casa decimal, tem um número depois da vírgula. Da mesma maneira que no 10 tem um zero. Fazendo essa multiplicação, e que a vírgula se desloca uma casa para a direita, nós vamos ter como resultado, então, 22. Conseguimos eliminar essa vírgula, não simplesmente apagando ela, mas fazendo um cálculo. Essa multiplicação por 10 também vai precisar ser feita neste outro termo da nossa divisão. Então, vamos ter que multiplicar 4 por 10, que vai ficar 40. Ou seja, o resultado da divisão de 22 por 40 vai ser o mesmo resultado dessa nossa divisão inicial. Então, aqui do ladinho, vamos fazer a divisão, sabendo a tabuada do 4, fica muito fácil pensar na tabuada do 40. Nós começamos vendo que o 40 não cabe no 22, ou cabe 0 vezes, e para isso, então, nós vamos acrescentar um zero aqui, e não é mais 22, e sim 220. E quando nós acrescentamos esse zero, temos que colocar uma vírgula aqui na resposta, no quociente da divisão. Então, agora eu tenho que ver quantas vezes que o 40 cabe no 220. 5 vezes. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 20. Então, 5 vezes 40 é 200. 220 menos 200 vai sobrar 20. O 40 não cabe no 20, então, novamente, eu acrescento um zero. Eu já acrescentei a vírgula ali no quociente, na resposta, né? Então, eu não preciso acrescentar outra, não posso acrescentar outra vírgula. E vejo aqui, então, que, novamente, o 40 vai caber no 200, 5 vezes 40 é exatamente 200, e acabamos essa divisão. Então, o resultado de 2,2 dividido por 4 é 0,55, 55 centésimos. Segundo exemplo, 5 inteiros, 32 centésimos, dividido por 2 inteiros e 8 décimos. Agora, como o 5,32 tem duas casas decimais, tem dois números depois da vírgula, para eliminar a vírgula, para essa vírgula sumir dali, eu vou multiplicar por 100. Duas casas decimais, multiplico pelo 100, que tem dois zeros. Fazendo essa multiplicação, a vírgula vai se deslocar duas casinhas, ou seja, ela vai lá para depois do 2, que não tem nada. Então, é como se essa vírgula sumisse. E nós temos, então, como resultado dessa multiplicação, 532. Vou fazer a mesma coisa com o 2,8, com 2 inteiros e 8 décimos. Também vou multiplicar por 100, mesmo que ali tenha só uma casa decimal. Se eu multipliquei o primeiro termo por 100, eu também tenho que multiplicar por 100. Precisa ser o mesmo número na hora de multiplicar. Para isso, então, até posso colocar um zero aqui. Beleza, então agora nós também temos duas casas decimais. Então, 2,80 vezes 100 vai ficar 280. A vírgula vai se deslocar duas casinhas para a direita e vai sumir do mapa. Então, vou poder fazer essa divisão aqui. 532 dividido por 280. E nesse momento vai ser muito útil, vai nos ajudar bastante, uma colinha com a tabuada do 280, ou até mesmo a tabuada do 28 já ajudaria. Então, eu vou deixar essa colinha ali no cantinho, porque ela vai me ajudar na hora da divisão. Primeiro, eu vejo que o 280 cabe no 532 só uma vez, porque, ó, duas vezes já ultrapassa.
Então, vou ter que usar 1 vezes 280, que é 280. Fazendo a subtração, 13 menos 8 vai ficar, então, 5. 4 menos 2 ficou 2. 280 não cabe no 252. Mesmo esquema de antes, vou acrescentar um zero, e agora eu tenho então 2.520, e eu não posso esquecer de acrescentar a vírgula lá no quociente. E eu olho aqui na tabuada, na colinha, a tabuada do 280, e olha só, tem exatamente 2.520, que é 280 vezes 9. 2.520 e acabamos mais essa divisão. O resultado fica 1,9. 1 inteiro e 9 décimos. Último exemplo. 7 inteiros e 14 centésimos dividido por 3 milésimos. Olhando para o 7,14, nós vemos que tem duas casas decimais. Para eliminar essa vírgula, eu multiplico por 100, porque o 100 tem 2 zeros. E quando eu vou olhar para este outro número, eu vejo que ele tem 3 casas decimais. Para eliminar essa vírgula, eu vou ter que multiplicar por 1.000, porque o 1.000 é que tem 3 zeros. Então, como eu falei no exemplo anterior, aqui eu vou ter que multiplicar por 1.000 também, porque eu preciso multiplicar pelo mesmo fator. Ou é 10 nos dois, ou é 100 nos dois, ou é 1.000 nos dois, certo? Porque senão a divisão não vai dar certo. Então, para isso, eu posso acrescentar um zero aqui. E ele vai ficar, então, com 3 casas decimais. E assim, nós igualamos a quantidade de casas decimais, tanto no divisor como no dividendo. E não tem problema, então, nenhum, facilita bastante na hora de multiplicar para eliminar a vírgula. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter, então, 7.140 dividido por 0,003. Lembrando, a vírgula foi eliminada, ela se deslocou aqui 3 casas. E ali depois do 3 já não tem mais nada, então a vírgula sumiu. 0,003, nós não escrevemos os números assim, né? Então, quando temos zeros à esquerda, a gente pode eliminar eles. Então, na hora da divisão, nós vamos fazer 7.140 dividido por 3. Aqueles zeros à esquerda não precisa escrever. Então, essa divisão facinha, né? O 3 cabe no 7 duas vezes, que vai ser 6. 7 menos 6, sobrou 1. Baixo este 1, nós temos 11. 3 vezes 3 é 9. 11 menos 9 é 2. Baixo o 4. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3 é exatamente 24. E eu tenho mais o zero para baixar. O 3 cabe no zero, ou 0 dividido por 3 é 0. Então, o resultado dessa divisão é 2.380.